aí, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Um podcast que é uma coautoria de mim, Martim Torres, com o meu querido amigo... Hugo Zagalo, aqui pronto para mais um episódio 53. Nós não paramos. Não paramos. É sempre em movimento, sempre a andar. Estamos aqui a tomar alguns intervalos anormalmente longos, mas... motivo de férias, aceitem não é? isto? Acho que sim, acho que é razoável. Repara, há uns tempos fizemos um pequeno intervalo devido às tuas férias e agora assumo eu a responsabilidade porque esta pausa um pouco mais longa terá sido devido às minhas férias, que na verdade estão ainda a acontecer, mas eu disse não, eu não vou deixar passar tanto tempo, eu vou interromper as minhas férias e vou voltar a Lisboa e vou gravar um grande episódio de Maus Hábitos porque vocês, nossos ouvintes, merecem isso e muito, muito mais. E às vezes é preciso um intervalo. Eu senti isso nas férias, que parece que este podcast, por muitos benefícios e valor que me tenha dado, está-me... Eu sou como um fotógrafo, a nunca viver o momento da mente, a nunca viver o pensamento só por si, porque estou sempre a pensar como é que eu vou transmiti-lo no podcast. Então eu senti nas férias, eu agora estou só a ouvir este podcast, estou só a ler este livro só por mim. Não estou a pensar como é que eu vou traduzir isto para maus hábitos. Extrair daqui a informação, não é? Pronto, e é isso que um fotógrafo sente. Tu sentes como fotógrafo que estás. É irónico, não é? Sim, porque eu estava a deixar acabar o raciocínio para me defender enquanto fotógrafo, porque... É verdade o que tu dizes, frequentemente o fotógrafo concentrado na fotografia acaba por perder o momento que está, the very moment he is photographing. Trying to capture forever. Mas quanto mais eu fotografo e quanto mais avanço na minha carreira de fotógrafo, mais acredito que existe uma simbiose, que existe um momento, que existe um equilíbrio perfeito entre o fotógrafo que consegue viver a fotografar a sua vida, a documentar os seus momentos, nunca saindo do presente. Eu faço esse exercício frequentemente, trazendo sempre a minha câmera, tu sabes, não é? Eu te levo a minha máquina sempre para todo o lado, tenho sempre a minha câmera comigo e acabo por fazer dela parte de mim ao ponto de conseguir automatizar a coisa de uma forma em que não perco esse momento. Sim, isso faz sentido, porque quando tu és um principiante fotógrafo, aí só tens consciência para prestar atenção a uma coisa de cada vez. Isso. No teu caso, a câmara já é tu. É isso. E então, na realidade, tu estás mais presente, porque estás a olhar para detalhes que não olharias se não estivesse a capturá-los com o teu aparelho. E agora, virando a garrafa, se estivéssemos a jogar ao jogo da garrafa na tua direção, exato. Eu acho que tu estás muito próximo e, aliás, eu acredito que seja cansativo para ti porque também te concentras muito e queres fazer um trabalho perfeito. Tu és um tipo extremamente trabalhador e perfeccionista e isso é muito bonito de ver, mas também acredito que vais encontrar esse equilíbrio, ou seja, tu vais conseguir viver a tua vida e ler os teus podcasts, ouvir os teus podcasts, ler os teus livros, sem ter a preocupação do que é que vais extrair, simplesmente absorvendo a informação que sairá para aqui, nunca estando desconfortável em nenhum dos sítios, não é? Sim, na maior parte do tempo é isso que eu sinto, porque este filtro, que é o filtro maus hábitos, é um filtro que, como nós temos um certo tipo de ouvintes e maus hábitos se tornou uma coisa que é maior do que eu, eu sinto que eu tenho muito mais... Por exemplo, o episódio 2 sobre Deus, onde vamos também falar da astrologia, eu na minha vida real nunca teria a capacidade de ver este tema com tanta nuance, a dar tanta abertura a este tema. Percebo. E então, através deste filtro maus hábitos, eu consigo ver tudo muito mais aberto, expansivo, poético, artístico, sem me agarrar ao detalhe da ciência, e é lindo. É lindo. E é uma maneira muito mais bonita de viver a vida, se me permites a ousadia, eu acho. Olha, até vou partilhar uma coisa contigo. Há tempos, não sei se te lembras que eu andava a namorar aquele site, o Skillshare. Tu disseste, não, mas porque vai ao YouTube, tens lá tudo, e de facto tens. Mas não resisti. E até porque subscrevi aquilo e eles dão-te o primeiro mês é de graça, portanto não estás realmente a pagar durante um mês. E tenho estado a fazer um curso incrível chamado How to Document Your Life.
E sabes que eu tenho esta mania de filmar a minha vida e partilhar e fazer vlogs e não sei o que há imenso tempo. Mas de facto, existe uma forma muito bonita de viver quando nós estamos a querer documentar a nossa vida. Torna-se tudo um bocadinho mais intencional. A primeira fase é um bocado essa, que é tu começas a estar um bocadinho obcecado com o conteúdo em si e não com a documentação. Esse é o erro de principiante que quer documentar a sua vida. Quer fazer com que algo seja interessante para que possa documentar algo interessante. Esse é o princípio errado. O princípio certo será simplesmente pensares na tua câmara ou no teu livro ou no teu gravador de áudio como apenas um aparelho para documentar e não tentar transformar a tua vida numa coisa espetacular ou super interessante, porque isso aí vai ser cansativo e a longo prazo não é sustentável, não é? E acabas por não conseguir concretizar a documentação que querias fazer. Sim. E então e depois começas a perceber que ao documentares a tua vida, ao escreveres sobre os teus sentimentos e ao filmares-te a fazer as coisas, começas a poder analisar-te olhando para essas imagens e para esses registros e entender os teus comportamentos e começas a definir muito melhor a tua personalidade e as escolhas que fazes e porque é que não fazes. E nesse sentido, tal como tu estavas a dizer, acabas por viver a vida de uma forma muito mais intencional, muito mais bonita e acabas por tomar decisões muito mais conscientes. É meditação. Isso é a meditação fotográfica. Sim. Portanto, sim, como estás consciente, sabes onde é que estás. Tens o teu... Tu, para saberes para onde estás aí, tens que saber onde estás. Para o teu GPS saber para onde está a ir, tem que primeiro ter a tua localização. Excelente. E essa intenção é a fonte, a base da meditação. É estares no momento, naquele preciso momento, a saberes onde estás. E então é isso que tu estás a dizer. Tu com a tua câmara chegaste, estás a encarnar o espírito da documentação. E esse espírito da documentação é um espírito que está a olhar para aquilo que está a acontecer. Exato, está mesmo a observar aquilo. Mas só com perícia é que consegues chegar lá. Tens que ter tido aquelas horas de principiante para conseguir chegar a esse momento de integração, onde tu és esse espírito. E é um bocadinho isso que vamos falar aqui, porque o que é Deus? O que é Deus? Então eu posso dar já o pontapé de partida. Formada em 1991 em Antuérpia por Tom Barman na guitarra e na voz, Kias Jazzons no violino, Rudy Trouvé e Steph Camille, Deus, na verdade pronunciado Deus, é uma banda belga de prog rock. O quê? Não então íamos falar da... É real. Eu nunca não sabia se... Não íamos falar de Deus. Vamos falar da banda durante um episódio inteiro. Exatamente. Desculpa. Quem é Deus? Banda belga. Desculpa, não resisti a esta graçola. Muito bom. Por favor. Tenho uma pergunta para ti. Ok, mano. O Pai Natal existe? Essa é uma excelente pergunta. Pois é. Pronto, a resposta curta será não, mas na verdade a resposta longa poderá ser sim, dependendo do ponto de vista de quem acredita nele, não é? Há alguém, a maior parte do mundo sabe quem é o Pai Natal, não é? E grande parte do mundo, as crianças, acreditam que ele existe. Na perspectiva do arquétipo, ele existe. Exato. Porque existe dentro de mentes. É a mesma coisa que eu dizer, tu existes quando eu não estou a olhar para ti. Para mim, existes dentro da minha mente. Qual é a diferença entre o Michael Jackson e o Pai Natal? Pois, ambos não existem na realidade, porque o Michael Jackson morreu. Já morreu, não é? Mas pronto, eu até diria que o Michael Jackson eu já o vi e o Pai Natal eu nunca vi. Mas na verdade eu tecnicamente nunca vi o Michael Jackson também. Exatamente. E também já viste Pais Natais. E tecnicamente já vi Pais Natais. Essa é que é a verdade. Aliás, tu já viste mais Pais Natais do que Michael Jacksons. Sim, sem dúvida, sem dúvida alguma. Pronto, e esse Pai Natal existe entre mentes. Na perspectiva do arquétipo, ele existe porque existe entre mentes. E já existe há mais tempo do que qualquer organismo isolado. Por exemplo, os genes existem. Claro que os genes existem, mas nós não os vemos. Mas na perspectiva macro, isto é a teoria do Richard Dawkins, que escreveu um livro chamado O Gene Egoísta,
Nós somos recipientes, nós somos transportadores, nós somos veículos para os genes. Por exemplo, há um louva-a-Deus ou um gafanhoto ou não sei o quê, que quando ejacula morre. E sim, foi isso que evoluiu. Porque os genes passaram para a próxima geração. E nesse sentido os genes não se importam por ti. Estás a ver? Parece que há um jogo genético macro que está a encarnar indivíduos, mas se tu vis isto a uma escala maior, são os genes que estão a desenvolver-se. E de certa forma, as ideias são os genes da consciência. Estás a ver? Tu és o veículo através do qual as ideias passam de geração em geração. Sem dúvida, sem dúvida. E as ideias usam-te como veículo, parece que é imparável. Tipo, nós criámos este podcast. Será que o podcast queria existir? Será que era imparável que ele existisse e que nos está a usar? Eu já não me reconheço quando me ouço aqui. Tipo, quem é este gajo? Eu não falo assim. Quem é que criou isto? Fui eu? Não sei. Tipo, se calhar ao início fomos nós, mas quem é que criou? É mais forte que nós já, não é? Tipo, vai para além de nós, eu percebo, é incrível. Exato, é transpessoal. E a forma como evolui não depende de nós. Estás a ver, o Mark Zuckerberg criou o Facebook. Tu achas que o monstro que o Facebook é hoje tem a ver com o Mark Zuckerberg? Ou aquilo desenvolveu-se sozinho, criou-se num monstro, num organismo com as suas próprias vontades? Sim, bem, no caso do Mark Zuckerberg não sei, porque de facto toda a gente o retrata e os vídeos que há sobre ele são um bocadinho assustadores. Mas eu entendo o que é que queres dizer, não é? Que aquilo terá ido muito para além daquilo que ele próprio deveria ter concebido, não é? Pronto, porque... e é isso. E as ideias são assim. As ideias têm uma vontade delas próprias. Isto é a ideia do arquétipo que é tão profunda que é quase impossível de explicá-la. Por exemplo, vamos pensar nas ideias como virais. Tu dizes que um vídeo fica viral. Fica viral porque invade várias mentes. Sim, quem é exato. Que fez o Holocausto? Foi o Hitler. Nós todos achamos que sim. Mas nós achamos que sim porque nós gostamos de personificar tudo. Claro, nós queremos ter um símbolo real. Yeah. Nem sei se plantou uma semente, porque já havia esse sentimento. Ele simplesmente vocalizou aquilo que as pessoas já estavam a sentir de uma certa forma. Personificou as ideias que já existiam. Pois. Pronto, e então o Hitler é o símbolo encarnado dessa ideia. Da mesma forma que Jesus é o símbolo encarnado da ideia do bem, que já existia. Portanto, as coisas existem, mas parece que só se tornam, que nós que querem viver e precisam de ser encarnadas. Tipo, é um padrão desencarnado que tem que ser encarnado em matéria, quer importar, quer se manifestar em matéria. Em inglês, a palavra para matéria e importar é a mesma coisa, é matter. Ah, uau. Tipo, matter é matéria, that wants to matter, quer importar. Então imagina que, pronto, os genes são egoístas e querem-te fazer, e tu és um veículo para os genes. Imagina as ideias exatamente da mesma forma. Tipo, isto é um teatro onde vários personagens estão a jogar e há atores diferentes que estão a jogar o mesmo personagem. Tipo, o herói já existe desde o início. Ser herói ou ser cobarde é das coisas mais básicas que há. E então, quando nós encontramos uma pessoa que é mais ou menos herói e podemos pôr tudo dentro dele, então aí é que fica mesmo cristalizado. Tipo, ele é o herói, agora vamos olhar para ele. Tipo, o Cristiano Ronaldo é o quê? Porquê é que nós gostamos dele? É porque marca golos? É porque está a encarnar o personagem do herói de uma forma óbvia. Tipo, não desiste, continua. Nós queremos que ele continue, nós queremos ver a ideia do herói vivo. E pronto, as ideias tomam conta de ti. Como é que tu explicas que um finlandês com um doutoramento vá para o Afeganistão e se junta ao ISIS? E as ideias ganham força com números. Um motim, por exemplo. O que é um motim? É uma força tipo, que transcende o indivíduo, que está a fazer todos aqueles organismos comportarem-se de uma certa maneira. Uma tu sabes revolta. Uma revolta é o quê? Tipo, cada uma pessoa sozinha não fazia aquilo.
Mas quando estão todas juntas, aquela força transcendental ganha magnitude. É um sentimento e comporta-se comum, não é? como um todo. Yeah. Sim, mas aquilo que está a direcionar cada indivíduo é inexplicável para cada um deles. Então, se vires isso como algo real, algo que está assim por cima, é como os genes. A melhor analogia é dos genes. É uma coisa que te está a usar para existir. As ideias são como um vírus. Yeah. Precisam de um anfitrião. Portanto, para um sinal de rádio existir, precisa de um rádio. Mas o sinal de rádio é real. E esta ideia do arquétipo é isso. É que há forças que transcendem um indivíduo, que se podem apoderar de ti como uma ideia viral e te fazer comportar até de formas que tu não queres te comportar. Claro. Muito E interessante. parece que este padrão quer existir à força toda. Agora vamos falar da astrologia. Já transição direta? Vamos a isso. Porque o que aconteceu com a astrologia, imagina viveres num mundo onde não há televisões, não há iPhones, não há luzes. Tens a luz do sol durante o dia e depois à noite tens um anfiteatro com personagens a andarem para a frente e para trás com regularidades cósmicas contra as quais tens planetas a andarem por ali. E o que é que tu fazes como um ser humano que tem esta necessidade de materializar o abstrato? É o que nós estávamos a dizer, tipo, as ideias, não é? Interpretas antes, aquilo. Ou espelhas o mundo humano naquela panóplia. Sim, tipo, interpretando aquilo que vês, não é? Interpretas, é como aquela coisa quando tu estás num sítio e vês uma pessoa que é muito parecida com alguém que tu conheces, tu vais a observá-la da mesma forma que observas a outra pessoa que tu conheces. Então se tu olhas para uma estrela e te parece um cavalo, não é? Sim. Vais chamar aquilo o Capricórnio, não sei o quê. Pronto, e o que é que aconteceu? Nós tínhamos coisas a acontecer na Terra e tínhamos estes tais arquétipos, estas gramáticas comportamentais que transcendem um indivíduo, que não têm onde viver, e então nós não tínhamos papel. Onde é que tu vais pôr isto? Vais pôr no que consegues ver. E o que é bom das estrelas e dos planetas é que há regularidades. Então tu tens referências. Uhum. E consegues então popular este espaço cósmico com os teus problemas, com os teus sonhos, com as coisas que acontecem na Terra. E então é como se fosse um espelho. Tu olhas para cima e consegues dizer, sim, ok, tipo, vermelho na Terra quer dizer sangue. Então Marte, aquele pontinho vermelho tem que ter algum significado e eu vou usá-lo como referência. Eles viram que o destino deles estava escrito nas estrelas, de certa forma, e era real, porque eles conseguiam prever quando é que era o melhor momento para regar, para tirar as sementes, e isso tudo baseado em regularidades cósmicas. Tal como o Mercúrio retrógrado era um mau momento para fazer o que quer que seja, não é? É um momento para comunicar. Porque há sempre um bom e um mau momento, e é bom ter alguma referência para decidir se é bom ou mau, mesmo que a referência não seja uma influência direta. Estás a ver? É bom teres um sítio onde tomar notas. E eles tinham aquele palco cósmico, onde o drama da imaginação humana se pôde manifestar de uma forma observável, não só aquilo do motim que eu estava a falar, daquela força. Tipo, a não ser que tu contes uma história sobre isso, ou que lhe dês um personagem, nós não conseguimos tocar nisso. Pois é. E então, de uma forma observável, nós conseguimos contar as nossas histórias com referências, com as estrelas. A nossa imaginação tinha um sítio onde ficar real. E os humanos fazem isso. Tu és consciência materializada, tu tens um corpo. E tu também consegues dar seguimento a esse processo de criação, onde tu estás a materializar consciência. Tens uma ideia e põe-la em algum lado. Nós criámos este podcast, ele existe. Se ele não existisse, eram só ideias aqui a voar, no nada. Exatamente, então nós pegamos em qualquer oportunidade para materializar algo, e isso é o processo divino, de alguma forma. É criar, materializar as possibilidades infinitas da consciência em algo real. E criámos ficções orientadoras e observámos a nossa imaginação a revelar-se através das estrelas.
E isto é real de uma forma verdadeira e de uma forma metafórica, porque nós somos estrelas. Tu és feito de material estelar. Não há nada do que eu disse aqui que é uma metáfora ou que é poético. É real. Tu és feito de explosões entre estrelas. Eu estava a ouvir o Lawrence Krauss, que é um físico muito conhecido, a dizer que a tua mão esquerda pode ser constituída de átomos que vêm de uma estrela diferente do que a tua mão direita. Uau. Então vê de onde é que tu vens. Que giro. E então estas ficções que nós precisamos de materializar algures, antes de termos onde escrevê-las, pusemos-las nas estrelas. E olhámos para isso todas as noites e dissemos, ok, agora não devemos fazer aquilo, vês? Era um espelho. Que giro, pá. E onde é que entra Deus aqui? Pronto, já vou aí, que é onde é que entra Deus. Portanto, primeiro nós pusemos isto nas estrelas, antes de termos algum sítio onde escrever. Depois a ideia foi-se abstraindo cada vez mais. E em vez de termos as estrelas como repositório, as estrelas e os planetas e os movimentos cósmicos como repositório para as nossas histórias, para estes arquétipos que têm que ser materializados, que são arquétipos da consciência. Quando começámos a poder transmiti-los para humanos, fizemos isso. E então, por exemplo, no Egito tu vês um Deus do Sol. Sim. O Deus do Sol que, pronto, o Sol é um objeto cósmico, não é? Vive lá no espaço, mas nós personificámo-lo. E então não é só o Sol, agora já é uma pessoa, um personagem que tem uma história. Claro. E isto foi ficando cada vez mais abstraído ao ponto de depois ter Jesus, onde se calhar tiveste uma pessoa que representava aquilo que tu querias representar com as estrelas tão bem, que disseste, já não precisamos das estrelas. Agora temos uma pessoa onde podemos pôr tudo isto lá. Exato. Tal como o Cristiano Ronaldo encarna o princípio, a essência do herói, Jesus encarna, não interessa, vamos assumir que ele é real e que ele era mesmo ótimo, uma ótima pessoa. Sim. Isso tudo foi para ele. E se tu fores ver, Jesus é o Sol. Não é que Jesus é o Sol, mas é o substituto para o Sol. Por exemplo, o Sol foi adorado durante milhões de anos. Tens gravuras tão velhas como 10 mil anos atrás sobre o Sol. Fizemos deuses sobre o Sol, nós sabíamos que dependíamos do Sol. Quando o Sol se erguia, nós sabíamos que vinha a segurança, o calor, que as nossas sementes podiam crescer, que podíamos ver, podíamos nos defender, podíamos caçar. E então o Sol foi adorado e foi personificado. E então, quando tu pensas em Jesus, se tu leres a Bíblia a ver que Jesus é uma substituição para o Sol, tu percebes todas as frases que lá estão. É a luz. The Son of God. The Son of God. Que podia ser visto nas nuvens com a sua coroa de espinhos, ou o Sol com os seus raios solares. Uau, podia ser visto a andar em cima d'água, como um pôr do sol. Uau. A luz contra a escuridão, ou o bem contra o mal, é uma das ideias mais antigas que também está representada na Bíblia. E o que é a luz? É o sol, pá. Claro. E o que é a escuridão? É a noite. É o perigo. Tipo, é o que tu não queres. E então Jesus, até há muito mais coisas assim. Por exemplo, os 3 reis magos. São 3 estrelas no Orion's Belt que estão a apontar para a estrela mais brilhante a este, a nascente. E essas estrelas chamam-se os 3 reis, ainda hoje. E então, quando os 3 reis seguem aquela estrela, vão dar aonde? Quem é que vai nascer? É o menino Jesus. Ou o sol? O sol, que giro. Vão nascer. Eu não estou a dizer que Jesus é o sol. Eu estou a dizer que são os dois a mesma coisa. Representam a mesma coisa. Representam a mesma ideia, mas de antes nós não tínhamos onde escrever, então usávamos o material estelar que tínhamos. As nossas histórias eram
coladas no palco cósmico que nós tínhamos à nossa frente. Quando conseguimos começar a escrever, a ideia foi-se abstraindo e o símbolo foi ficando cada vez mais humano. Por exemplo, outra coisa, porquê que Jesus nasce a dia 25 de dezembro? Não sei. Mas imaginas que há já aqui uma relação com o Sol. Sim, mas porquê? É inverno nessa altura? Mas é no momento da perspectiva da parte de cima da Terra. Ok. É o momento do Winter Solstice. Olha, essa eu não sabia. O Sol os dias vão ficando cada vez mais curtos e a dia 25 parece que o Sol para e depois volta os dias a ficarem cada vez maiores. Okay. É o momento onde muda de está a ficar cada vez pior e agora isto é o momento onde ele vai renascer e vai ficar cada vez melhor e tudo vai ficar melhor. Solstício. Não há nenhuma referência, exato, não há nenhuma referência histórica de Jesus ter nascido a dia 25. Isto é tudo uma representação astrológica. Que giro, pá. E parece que o Sol para durante 3 dias e depois renasce. A partir de dia 22, 23 e 24 ele para. Está na cruz. E depois renasce. Que giro, uma representação. Porquê que tu achas que é quando tu pensas em Deus, pensas em luz. Sim. Pensas em luz sobre nuvens a passar. Tu já te tinha ocorrido isto antes deste episódio, antes de pensarmos um bocadinho sobre este assunto? Da cena do Sol? Não. Não é? Que giro, pá, mas estou a adorar este episódio porque de facto estás a fazer tanto sentido. Isso é tão lógico. E como é que ninguém fala mais nisto? E há mais, há muito mais. Por exemplo, a Páscoa. Porquê que a Páscoa não é num dia correto todos os anos? Porquê? Porque o Sol... É sempre depois do Spring Equinox, quando o Sol começa a ir para cima. Estás a ver? É depois da última lua cheia, no primeiro domingo. Como é que dizes domingo em inglês? Sunday. Mas agora que giro, mas estás a encontrar aí as coincidências que não são coincidências, não é? Se calhar. Eu diria que não. Eu não estou a dizer que Jesus não existiu ou que é tão simples quanto não era só o Sol, isto é só o Sol, isto é tudo astrológico ou astronómico. Eu estou a dizer é que os humanos têm tem a capacidade de interpretar as coisas com personagem, com arquétipos, não é? Como tu disseste. Exato, têm a necessidade de materializar aquilo que só existe abstrato dentro da tua mente. Sim, porque se for E uma dessas coisas eram as nossas histórias. Então o bem e o mal teve que ser posto a algures. E então pusemos no Sol, a luz é bom e dark é mau. E depois tivemos que contar histórias sobre isso. É tudo a mesma coisa, são reflexos de nós. Exatamente. E mesmo, e há outras coisas de relações, tipo... de relações? Como assim? Relações entre a religião e a astrologia. Que é... Todos os 2150 anos... Ok, quantos discípulos é que Jesus tem? São 11 discípulos, estou a dizer bem? Não, eram 7? Estás a excluir o Judas. O 12, pois, ok. Então é isso. 12 discípulos. Quantas constelações é que o Sol tem? Agora vou dizer 12, apesar de não saber, só porque... É 12? É 12. Nas representações artísticas de Jesus, na mesa, tu vês os 12 discípulos, e um deles vês 12 pessoas com ele, e um deles é a Virgem Maria, cada um representa uma constelação, porque metaforicamente o Sol está a viajar com os seus 12 discípulos, ou com os seus 12 constelações. Que giro. E Judas no meio disso, que constelação será? Não sei. Eu tenho pouca informação sobre isto, mas esta relação, e eu estou a fazer a relação a nível superficial porque é interessante. Agora há muito mais, a religião e a Bíblia têm muito mais do que referências astrológicas, mas estas referências são inegáveis. Há aqui uma relação e fomos evoluindo. No Egito, o Deus ainda era explicitamente o Deus do Sol e depois foi ficando cada vez mais personalizado, onde se calhar nos esquecemos da origem ou da inspiração. Exato. Outra é cada 2150 anos
o Sol passa por uma das constelações. Demora 2150 anos ao Sol passar por uma das constelações. Ok. Que vai tudo rodando e não sei o quê. E então, Jesus nasceu no ano 0, que foi o início da constelação de peixes. Já viste o que Jesus fez? Há peixes por todo lado na Bíblia. Pois é. E depois, em 2150, vem outra era, que é a era do aquário. E há uma cena na Bíblia, que é o Lucas 22:10, onde Jesus diz: ao entrares na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa onde ele entrar. Então, tipo, há imensas referências onde parece que há uma relação entre as histórias bíblicas e o que está a acontecer nas estrelas, no cosmos. Que fixe, pá. Passou de uma estrela a uma pessoa. E essa ideia da estrela, tu já foste uma estrela. Tu és uma estrela. Tu, quando estás no palco, és quem? És o Martim? Não, estás a encarnar o espírito do performer. Claro. És uma estrela, porque nós dizemos que isto é uma estrela. Porque as referências astrológicas são impossíveis de tirar. Foi a nossa primeira aproximação à ciência. Claro. A astrologia é a astronomia na sua infância. Claro, dizer tu és brilhante, não é? Exato. É tudo referências ao Sol. Mas o Sol também está a servir como local onde podemos depositar todas as nossas ideias. Portanto, isto é um espelho infinito, onde não há origem nem... não há uma criação. Quem é que criou quem? É impossível dizer quem é que criou a Bíblia. Quem é que escreveu a Bíblia? Foram várias pessoas, não é? Foi-se escrevendo. Pois, foi-se escrevendo. É a mesma coisa que este podcast. Quem é que criou o podcast? Fomos nós, mas agora ele cria-nos a nós. Ele criou personagens que já não somos nós. Eu não me reconheço aqui. Sim. É como uma linguagem. A linguagem desenvolve-se sozinha, de certa forma. E tu nasces capaz de perceber essa linguagem, mas ela não foi inventada por uma pessoa. Parece que é um arquétipo da linguagem, da língua portuguesa, que está-se a desenvolver sozinha, usando mentes como veículos para a desenvolver. Mas, e a Bíblia é assim. Foi um gajo que escreveu uma coisa, mas depois as pessoas não gostaram e isso não entrou, depois outro escreveu outra, e aquilo foi... E o que é que foi que os fez escrever? Foi uma inspiração qualquer, que ninguém sabe de onde vem, que tu podes chamar divina, ou que tu podes chamar que é esta ideia que está a usá-lo para existir. Tu não sabes muito bem como é que, quando tu escreves uma história, porque é que é boa ou má. Da mesma forma que tu não estás ciente de todos os erros, tu só estás ciente... Tu não és um linguista, não é? Não sabes gramática, não consegues explicar tudo, mas sabes falar corretamente. Yeah. E da mesma forma sabes quando é que uma música é boa, mas não sabes porquê que sabes. Eu acho que em relação à música boa e à história boa tem sempre a ver com alguma honestidade, o que vai confirmar aquilo que tu estás a dizer, que é, de facto, é uma história inventada entre aspas, mas baseada em coisas que existem mesmo, não é? E é isso que a torna boa, apesar de nós não percebermos, não é? Exatamente, então o valor da arte é medido de certa forma no sentido em que se adapta à maior parte das pessoas possível. Sim, que é transversal às pessoas. Exato, portanto, mas é transversal porque está baseado numa realidade, numa verdade, não é? Numa verdade absoluta que ninguém consegue descrever sozinho. Isso. Só consegue descrever ao longo de vários anos, tal como a linguagem. Portanto, essa verdade que tu estás a escrever numa música, nós não temos tempo suficiente para a perceber como um organismo singular. E então é a mesma coisa que Deus. Um dos problemas de Deus, ou do universo, ou a palavra que lhe quiseres dar, é que, como é tudo, tu necessariamente, ao descrevê-lo por palavras, estás a ter que limitá-lo. E foi isso que nós fizemos. Nós, como quisemos materializar esta ideia tanto e personificá-la... Claro, acabamos por limitar. Acabas por limitar, porque agora Jesus é uma pessoa, e então é difícil, pá. Porque depois quando a pessoa começa a fazer coisas que as pessoas não fazem, a história começa a ficar tremida, não é? E as pessoas começam a não acreditar, por isso é que há pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus,
Eu acho que é isso que tu estás a dizer, que é Exato. como estás a tentar personificar uma coisa que é abstrata e que não existe de facto e que não faz as coisas que nós fazemos, não é um ser humano normal. Como é que ele Sim. nasce e remorre e renasce? Como? Pois, Não acredito. tens de contar com histórias, as pessoas com dizem, linguagens. mas eu não acredito nisso, não é? Não faz sentido, não é real. E portanto essas pequenas falhas depois tornam tudo não credível, mas de facto é muito interessante esse paralelismo, porque é lógico, não é? E faz tanto sentido. E exatamente, é como, por exemplo, a astrologia. Será que são os astros que nos influenciam a nós? Ou isto é o Terence McKenna que diz, ele diz que isto é uma ressonância fractal. Portanto, não é como se o movimento dos planetas em relação às estrelas te influenciasse diretamente, mas é como se só há alguns padrões, os padrões espelham-se a diferentes escalas. Não necessariamente de uma forma causal, estás a ver, mas é... eu pensei... Diz. Eu pensava até que tu ias dizer que não são os planetas que nos influenciam, são a maneira como nós olhamos para eles, que depois criamos as nossas crenças, que fazem com que as nossas premonições sejam self-fulfilling, não é? Isso também, mas é... Imagina, nós já falámos disto na lei de Fibonacci, na musicalidade e isso tudo. Há muito poucos tipos de padrões. Por exemplo, este padrão da coragem ou da qual é o oposto de coragem? Cobardia? Ou da cobardia, pode ser representado muito facilmente com ou vais para a frente ou vais para trás. Então esses padrões estão espelhados, parece que só há alguns padrões, poucos, e há uma ressonância entre os padrões do universo que se manifestam por todo lado a diferentes escalas. Então quando tu olhas para o céu, claro que vês padrões humanos lá em cima. Não é como se eles te influenciassem, mas são a mesma coisa. São padrões a diferentes níveis de resolução. E então tu podes olhar para cima e é perfeito para contares as tuas histórias e para espelhares as tuas histórias e para preencheres aquilo de personagens. E nós fazemos isto a qualquer oportunidade que temos. Exatamente. É isso, tal e qual. E isto é um bocado o processo divino. Tu és um ser consciente materializado. Para te materializares tiveste que te separar de certa forma. E nós estamos sempre a tentar criar coisas. E isso é o processo divino. De ter várias opções e escolher uma e materializá-la. A tua música não foi criada por ti. A Bíblia não foi criada por uma pessoa. A tua música é tu. É uma representação de ti noutro formato. Tal como o Sol é nós. E Jesus também é nós. Mas noutro formato. E cada vez isto vai espalhando mais. O Alan Watts tem uma de... o Big Bang, imagina que é uma grande cena de tinta a explodir. E ao princípio, se olhares para uma tinta, quando explode, ao princípio está tudo junto, não é? Tudo uniforme. E depois quando vais para as extremidades, cada vez tens padrões mais pequeninos. E nós somos esse pequenino ali. E achamos que somos separados de tudo o resto. Mas na realidade fazemos parte do processo. Claro. Somos mais pequeninos. E então o McKenna tinha uma ideia que era... Tu até podias olhar para os átomos, ele chamava-lhe isto atomologia. Nós estamos a olhar para o gigante e a tirar referências do gigante para as nossas vidas. Mas também podíamos olhar para os padrões de uma flor ou de um átomo. Claro, para os e tirar referências para a nossa vida. E então parece que isto é tudo um espelho. Tu tens dentro de ti todos os deuses adormecidos à espera de acordar. Tu podes ser um herói, tu podes ser um Hitler, estes personagens estão a atuar em cima de ti num mundo que quer ser personalizado e tu podes usar o corpo que tens como consciência e corpo que és para materializar. Sim, canalizar um deles, que giro. Para receber isso. E todos os dias podes fazer essa escolha. Exato. Quem vais escolher hoje? Que Deus vais ser hoje? Que giro. Sempre houve isso, sempre houve. Isto não é novo, sempre houve, está dentro do nosso cérebro. Nós nascemos com uma inclinação religiosa ou mística ou espiritual. É aquela sensação que
que há algo maior que nós. Yeah. Nós fazemos parte de algo maior, mas nós personificamos essa sensação e no ato de personificar separamos-la. No ato de falar sobre Deus, estás imediatamente a fazer o oposto do que Deus ou o universo todo é. Exatamente. É por isso que é tão difícil de descrever. Exatamente. Ao tentar racionalizar, não é? Muito fixe, pá. Porque a linguagem é isso. A linguagem é um sistema de símbolos, tal como o Sol foi um símbolo para esta ideia do bem e do mal, tal como Jesus e Hitler são um símbolo para esta ideia do bem e do mal. Esqueci-me do início da frase. A linguagem é um símbolo. A linguagem. Exato, a linguagem é um símbolo. Yeah. Uhum. E então pronto. E o que é que tu queres? Tu queres o quê? Tu queres... Isto é outra ideia que é... Tu nunca... Imaginando que nós somos Deus, que nós somos o universo, tu nunca podes perceber mesmo aquilo que isto é. Quando tu olhas, ele foge. O Watts estava a contar uma história que é, ok, nós queríamos descobrir a coisa mais pequena, vamos investigar, vamos olhar para dentro. E depois chegámos ao átomo. E átomo quer literalmente dizer não pode ser partido. Átomos, não pode ser partido. E depois dissemos, ok, encontramos. Mas depois quando olhámos mais, quando inventámos um aparelho, um microscópio que conseguia vir para além do átomo, parece que o universo diz, não vais descobrir. Tipo, como estás a olhar para ti, é a mesma coisa que tentares olhar para a tua própria cabeça. Tipo, quanto mais te viras, mais a tua cabeça foge. Claro. Quanto mais eu tento tocar neste dedo com o próprio dedo, mais ele foge, porque o dedo é o dedo. A teoria da sombra também funciona. Se tu fores atrás da tua sombra, exato, sim. Ela vai sempre fugir, mas se tu andares para o outro lado, a sombra vem atrás de ti tranquilamente. Pronto, e é isso, é encarar o mundo como um lugar absolutamente mágico e misterioso. Tu não queres abrir a cortina e estragar o espetáculo. Sim, e fazer as pazes com isso, não é? Conseguir viver com essa incerteza, com esse desconhecimento. Eu acho que é isso. Tu estás a dizer uma coisa muito verdade. Estava-te a ouvir e a pensar que o que traz a infelicidade, quer dizer, agora sou eu a pensar alto e posso dizer grandes baboseiras, mas uma das coisas que nos traz mais infelicidade é essa mesmo, é querermos saber tudo, é querermos ter as certezas todas, querermos saber, querermos descobrir os segredos todos, não é? Sim. Há coisas que não são para descobrir, há coisas que são para apreciar, para sentir, não é? Exato. E não nos perdermos nesta necessidade de personificarmos tudo. É muito útil e é muito engraçado e é por isso que nós gostamos de histórias, mas há algo por trás. Não é o Sol, não é Jesus, não é Deus, não há palavras. Eu por acaso estava a ouvir falar há bocado e não me queria esquecer de te perguntar onde é que se encaixa a fé, ou seja, como é que nós falar um bocadinho de fé no meio disto, porque eu acho que é um bocadinho incontornável, não é, quando falamos em Deus, falar em fé. A fé é isso mesmo. Eu diria que a fé será acreditar em algo que nós não sabemos mesmo se pode ou não existir, não é? Ter fé. O que é ter fé? Eu acho que é isto, é continuar a andar para a frente sabendo que não sabes nada. Exatamente. Sabendo que não podes saber. Se não podes saber o truque, simplesmente desfruta da magia. Exatamente. Há uma citação do... Agora já não sei quem é, mas é... A vida não é um problema para ser resolvido. É uma realidade para ser experienciada. Até nem sei se não devíamos pôr essa frase na descrição deste episódio. Sim. E isto é lindo, pá. Eu sempre penso no arquétipo. A minha mente explode. Porque estás a pensar em ti, estás a ir atrás do dedo, estás a ir atrás do dedo. Exatamente. Então, por exemplo, a fotografia é a mesma coisa. É tudo um reflexo da outra coisa. Houve um post no Alan Watts agora, onde ele diz, se eu tivesse que descrever Deus com uma imagem, imagina uma teia de aranha multidimensional com várias gotas de água. E cada gota de água está a refletir todas as outras gotas de água. E cada reflexão dentro de cada gota de água está a refletir também todas as outras gotas de água. E vai assim até o infinito, da escala maior à escala menor. Está tudo a refletir-se um ao outro.
E então o que nós quisemos fazer sempre é olharmos para as estrelas e dizer, pá, vamos pôr lá toda a imaginação humana, tudo o que nos está a acontecer aqui na Terra, vamos espelhá-lo lá. E depois o reflexo vai nos dar informação. Quando tu tiras... Aliás, o Instagram é exatamente isso, é um reflexo de ti, que depois te dá informação sobre ti também. Tu estás a criar um avatar digital, uma representação de ti que tem mais alcance nas redes sociais. Então quando tiras uma fotografia a ti próprio é literalmente um reflexo. A psicoterapia também é isto. Tu vais ao psicólogo e usas as referências dele de conhecimento sobre a literatura, sobre psicologia e experiência para espelhares a tua vida, como se fossem os movimentos dos planetas contra as estrelas. Tens ali algo onde podes te representar, porque tu és um arquétipo de ti próprio de certa maneira. O teu ego é uma coisa que está sobre ti, que tu encarnas mais do que outras coisas. Então tu podes ir a um psicólogo e espelhar-te. E até há técnicas ainda mais explicitamente... como é que se chama essas técnicas? Projetivas. Ok. Por exemplo, quando tu mostras uma folha de Rorschach, conheces aquelas imagens... claro. Isso é um dos testes dos psicólogos, não é? Uma cena clássica. Isso é um clássico. O que é que vês nesta mancha? Psicanalítico, sim. Portanto, aí estás a espelhar, estás a projetar o teu inconsciente. Eu uma vez fui ao psicólogo, ele mostrou-me isso e eu... era puto, portanto, perdoem-me a estupidez. Mas ele mostrou uma mancha e eu vi um morcego. Questionei-me se não seria eu o próximo Batman. Estupidez, eu lembrei-me disto. Mas eu via sempre morcegos nessas manchas. Batman é um arquétipo. O Batman é um arquétipo. James Bond. Tipo, James Bond é maior de qualquer um das personagens que jogou o James Bond. Pois é. E a ideia do James Bond é maior do que o James Bond. O próprio James Bond já é um personagem a interpretar uma ideia, tal como o Sol é um personagem a interpretar uma ideia de bem e mal, tal como Jesus é um personagem, tal como Hitler é um personagem, mesmo que não sejam reais. Tipo, é isto das gotas, são reflexos de reflexos de reflexos, tudo. Nós estamos de uma perspectiva muito específica. Completamente. Que giro, pá. É isso. É isto, pá. Que bom, que belo episódio, pá. Malta, não se esqueçam que podem falar connosco. Se tiverem comentários a fazer sobre estas conversas, se tiverem ideias para próximos tópicos, mandem-nos e-mails, falem connosco nas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook, temos e-mail maushabitospodcast@gmail.com. Temos também Patreon, se quiserem até apoiar este podcast, para que nós continuemos a ter mais meios, para nós que tenhamos mais meios e nos possamos dedicar ainda mais a ele. Se este podcast tivesse uma estrutura autossuficiente, ponderaríamos de largar tudo. Não, mas certamente conseguiríamos dar mais do nosso tempo a isto, e é o que nós queremos fazer. Queremos fazer um episódio por semana, mas às vezes não conseguimos. Agora estamos numa fase de férias, é complicado conjugar agendas. Mas estamos a dar o nosso melhor e fazemos esforço para estar aqui sempre convosco. Portanto, espero que tenham isso em consideração e tomem um momento para nos apoiar. Reparem, basta oferecerem-nos um café por mês, que já fazem uma grande diferença e já nos ajudam muito. Imaginem-se, 100 pessoas que ouvirem este podcast nos oferecerem um café por mês, temos aqui uma pequena margem para começar, para contratar alguém para nos fazer um bom vídeo, para organizar um evento, para vos convidar, para começar a criar uma estrutura grande. E para beber café. E podemos beber literalmente beber café, mas sabes que eu por acaso parei de beber café, portanto eu na verdade não beberei o café. Estou sem beber café há quase um mês, se não me engano, já estou ou mais talvez. O meu sono nunca foi melhor. Hoje tive 2 horas e 20 de deep sleep. Já chegaste a 100%? Já. Hoje atingi 100%. Estou tão orgulhoso. Nas noites em que eu durmo 100%, olhem aqui, vou-vos mostrar. Sleep rating. Vê lá se consegues ver. Estou a ver, sim. 100. Uau, tudo a verde. 100. 100%, incrível. Olha-me se fosse um nível onde agora fosses reencarnado nos céus e dissessem, é isto? Olha-me estas bolas, olha tudo verde. E quando levas uma azul é porque cedeste ainda mais. Que é o meu heart rate deep. Eu levei uma medalha, não sei se consegues ver. Uma pessoa quando morre é que...
É que tem tudo a 100% ou não? Sim, pá, tecnicamente terás o melhor sono da tua vida, não é? Quando morreres. Vou partilhar este meu sono de hoje, este meu exemplar sono de hoje no Instagram, para vocês verem como é que eu dormi. Muito bem, meu caro. Muito obrigado por este episódio. Deste-me aqui uma nova perspectiva sobre o que é Deus e da maneira como nós olhamos para Ele. Espero que também tenha feito o mesmo para vocês, caros ouvintes. Muito giro esta ideia do sol, este paralelismo. Obrigado, Hugo. Obrigado eu, isto é um prazer e façam isso, façam-se à vida, materializem esta consciência na realidade que é necessário, inspirem-se por este processo divino que está dentro de vocês. Pá, eu daqui a nada vou para uma igreja. Pá, acho que sim, acho que devias abrir uma igreja para começar um culto qualquer. Muito bem, pá. Olha, um grande abraço. Fiquem bem, beijinhos e abraços. Tchau, tchau.